Olá pessoal, neste vídeo da série Educação Especial, trago um resumo da resolução número 4 de 2 de outubro de 2009. Sendo especial na resolução número 4 de 2 de outubro de 2009. Então, essa resolução ela traz 14 artigos e eu resumi eles para vocês. No artigo 1º é tratado sobre a obrigatoriedade dos sistemas de ensino em matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento. O artigo 2º vai versar sobre a função complementar ou suplementar do atendimento educacional especializado, o AEE, e a definição dos recursos de acessibilidade na educação. O artigo 3º trata da educação especial que deve ser realizada em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo a AEE como parte integrante do processo educacional. O artigo 4 vai definir quem são os alunos que devem frequentar o AEE. No artigo 5º, como o AEE está organizado. O artigo 6º, o AEE em ambiente hospitalar ou domiciliar, como se dá esse atendimento. Artigo 7º, parcerias para o atendimento aos estudantes com altas habilidades e superdotação. Artigo 8º, trata do financiamento da matrícula desses estudantes. Artigo 9º, o plano de AEE, quem elabora esse plano e também quem executa. Artigo 10º, o AEE presente no projeto político-pedagógico da Escola de Ensino Regular. O artigo 11º, contemplação do AEE no projeto pedagógico do Centro de Atendimento Educacional Especializado, seja público ou privado. O artigo 12º, como se dá a atuação do professor no atendimento educacional especializado. O artigo 13º, traz as 8 atribuições do professor do atendimento educacional especializado e o artigo 10º em vigor. Vamos lá. No artigo 1º, para a implementação do decreto número 6.571/2008, os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação nas classes comuns do ensino regular e também no atendimento educacional especializado, o AEE. Ou seja, esses alunos que fazem parte do público-alvo da educação especial, eles devem ser matriculados, tanto nas salas comuns do ensino regular, como também no atendimento educacional especializado. E esse atendimento ele é ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de atendimento educacional especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Essa resolução também ela vai orientava a implementação do decreto número 6.571/2008 e também institui as diretrizes operacionais para atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade de educação especial. Vejam, esta resolução trata especificamente do atendimento no AEE na educação básica. E a educação básica nós sabemos que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Os estudantes público-alvo da educação especial devem e não podem, ou seja, é obrigatória a matrícula deles nas classes comuns do ensino regular e também no AEE. E o atendimento educacional especializado ele é ofertado em salas de recursos multifuncionais ou pode ser também ofertado em centros de AEE públicos ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. O artigo 2º ele vai trazer a função complementar ou suplementar do AEE e a definição dos recursos de acessibilidade na educação. Veja, a função do atendimento educacional especializado AEE é prover meios para a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços,
recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. É interessante que vocês destaquem bem essa informação, porque com certeza ela poderá cair em uma das questões da prova de vocês. Já os recursos de acessibilidade na educação são aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e dos demais serviços. No artigo 3º, vai tratar que a educação especial ela deve ser realizada em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo o AEE como parte integrante do processo educacional. Mas vejam, lembrem-se que essa resolução especifica apenas o atendimento na educação básica. Isso não quer dizer que na educação superior não existe esse atendimento, ou não existam outras políticas para atender a demanda da educação especial. Há sim, mas o AEE é específico da educação básica segundo esta resolução, tá bom? Mas vamos lá só revisar um pouco sobre os níveis, as etapas e as modalidades de ensino em que a educação especial está presente, né? Então a gente sabe, de acordo com a LDB, que existem 2 níveis da educação escolar brasileira: a educação básica e também a educação superior. Como esta resolução está diretamente direcionada para a educação básica, vamos rever quais são as etapas da educação básica. Nós temos a primeira etapa, que é a educação infantil, que está dividida em creche e pré-escola. Nós temos o ensino fundamental, anos iniciais e também os anos finais. Nós temos o ensino médio. A educação especial também está contemplada em todas as modalidades de ensino, ou seja, na própria educação especial, na educação profissional e tecnológica, na EJA, na educação indígena, na educação à distância, na educação quilombola e também na educação do campo. A educação especial deve estar presente em todas essas modalidades de ensino. O artigo 4º ele vai trazer a definição dos alunos público-alvo do atendimento educacional especializado, AEE. Então vamos lá. Os alunos com deficiência, que são aqueles que têm impedimento de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Nós temos também alunos com transtornos globais do desenvolvimento, que são aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento das relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras, autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, psicose e transtornos invasivos sem outras especificação. E também os alunos com altas habilidades de superdotação são aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas, intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. Então vejam, são definições importantes que vocês precisam decorar, precisam entender, para na hora da prova não confundirem, não fazerem as trocas. Tá? Então, existem alunos com deficiência, alunos com transtornos globais do desenvolvimento e também os alunos com altas habilidades de superdotação, que fazem parte do público-alvo do atendimento educacional especializado. No artigo 5º, vai tratar sobre a organização do AEE. Então, como se dá essa organização? Prioritariamente na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou também pode ser realizado em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização. Ou seja, esse atendimento é exclusivo na escola onde o estudante estuda? Não.
ele pode também ser realizado em outras instituições de ensino. Porém, tanto na escola como em outras instituições, o atendimento tem que ser realizado no turno inverso da sua escolarização, tá bom? O AEE não pode ser substitutivo das classes comuns, ou seja, o estudante, por ser atendido no AEE, ele não pode ser excluído da sala de aula, ele tem que estar matriculado, tem que estar frequentando a sala de aula e no contraturno, no outro turno, ele vai para o AEE. Podendo também ser realizado em centros de atendimento educacional especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas, claro, com a Secretaria de Educação, o órgão equivalente dos estados, Distrito Federal ou dos municípios. O artigo 6º, ele vai tratar que o AEE ele pode ser também realizado, nesse atendimento pode ser realizado em ambientes hospitalares ou domiciliares. Só que existem algumas regras. O respectivo sistema de ensino ofertará a educação especial de forma complementar ou suplementar nesses casos, né? Então é necessário a gente também entender o que é a função suplementar do AEE e qual é a função complementar desse atendimento. Por quê? Essas definições foram alvos de uma questão que caiu no concurso para professor de educação especial lá no Paraná, tá bom? E foi aplicado pela mesma banca do concurso da SEDUC em Alagoas, que foi CESP-SEBRASP. Então vejam só, a função suplementar do AEE. A função suplementar é aquela que visa suplementar a aprendizagem dos alunos com altas habilidades e superdotação, por meio do enriquecimento curricular nas áreas em que o estudante apresenta grande interesse, facilidade ou habilidade. Já a função complementar é aquela, que visa complementar a formação dos estudantes com deficiência ou com transtorno do espectro autista. Isso significa trabalhar com os recursos que possibilitem ao aluno transpor barreiras impostas à sua aprendizagem na classe comum. Então, a primeira função ela vai suplementar e a outra vai complementar. Não, retirar esta parte, tá? Então, a função suplementar ela está ligada aos... Então, a função suplementar ela está relacionada com os estudantes com alta habilidade e superdotação. Vai suprir essa carência de atendimento para essas pessoas, para esses alunos. Já a função complementar, ela vai complementar o atendimento do público específico. São os estudantes com deficiência ou com transtorno do espectro autista, certo? Já no artigo 7º, ele traz algumas parcerias para o atendimento aos estudantes com altas habilidades e superdotação. E como se dá essas parcerias, né? Por meio da oferta de atividades de enriquecimento curricular desenvolvidas no âmbito de escolas públicas de ensino regular em interface com núcleos de atividades para alta habilidade e superdotações, instituições de ensino superior, institutos voltados ao desenvolvimento e promoção da pesquisa, das artes e dos esportes. Ou seja, esse artigo 7º está diretamente relacionado com a função suplementar do AEE, né? De prover esses meios de suplementação, de suplementar o atendimento. E o artigo 8º vai trazer algumas informações sobre como se dá o financiamento da matrícula desses estudantes. Ou seja, eles serão contabilizados duplamente no âmbito do Fundeb, né? Os alunos matriculados em classe comum de ensino regular público que tiverem matrícula concomitante no AEE, ou seja, a matrícula será duplicada. Por quê? Porque ele terá uma matrícula na classe comum e também uma matrícula para o atendimento educacional especializado. Aí vejam o parágrafo único deste artigo.
O financiamento da matrícula no AEE é condicionado à matrícula no ensino regular da rede pública, conforme registro no censo escolar do MEC, INEP, do ano anterior sendo contemplada, A matrícula em classe comum e em sala de recursos multifuncionais da mesma escola pública pode também ser matrícula em classe comum e em sala de recursos multifuncionais de outra escola pública, a matrícula em classe comum e também em centro de atendimento educacional especializado de instituição de educação especial pública, e a matrícula em classe comum e também em centro de atendimento educacional especializado de instituições de educação especial comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. O que isso quer dizer? Que se na sua prova cair que o financiamento da matrícula se dá do aluno dos estudantes que são atendidos no AEE se dá exclusivamente na classe comum e também na sala de recursos multifuncionais da mesma escola, apenas nisso, nesse caso, nesse exemplo, a resposta será errado. A resposta será errada. Por quê? Porque há outras possibilidades. Os estudantes podem estar matriculados na classe comum, na verdade devem estar matriculados na classe comum, mas também eles podem ser atendido, o atendimento do AEE pode ser realizado nas salas de recursos de outra escola, pode ser também, não na sala de recursos, mas em centro de atendimento educacional especializado de instituições públicas ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Então a gente tem que ter o artigo 9º, vai tratar sobre o plano de AEE, quem deve elaborar ou como deve ser elaborado e também executado. Então vejam, são de competência dos professores, tanto a elaboração e execução. Mas de quais professores? Dos professores que atuam na sala de recursos multifuncionais ou nos centros do AEE. Só deles? Não. Essas competências são dos professores, porém articulado com os demais professores do ensino regular, também com a participação da família e interface com os demais serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros necessários ao atendimento. Então, a elaboração e a execução é realizada de maneira conjunta, articulada. No artigo 10º, o AEE presente no projeto político-pedagógico da Escola de Ensino Regular, como é que este atendimento educacional especializado deve estar presente no PPP, Então, o PPP ele deve institucionalizar a oferta do AEE e prever a sua organização, seguindo as seguintes regras. A sala de recursos multifuncionais, que são os que tem que ter o espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos para atender aos estudantes da educação especial. O PPP deve contemplar a oferta do AEE e prever a sua organização seguindo os seguintes princípios. Primeiro, a sala de recursos multifuncionais, que são os espaços com espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidades e equipamentos específicos. Tem que contemplar que a matrícula no AEE de alunos matriculados tanto no ensino regular da própria escola como de outra escola também deve constar o cronograma de atendimento aos alunos, deve constar o plano do AEE, a identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas. O PPP tem que contemplar quem são os professores para o exercício da docência do AEE e também a existência de outros profissionais de educação, como tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais, guia intérprete e outros que atuem no apoio principalmente às atividades de alimentação, higiene e locomoção. E esses profissionais devem atuar em todas as atividades escolares nas quais se fizerem necessários, ou seja, onde tiver a demanda, a necessidade, onde tiver os estudantes,
e as redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros que maximizem o AEI. Artigo 11º. A contemplação do AEI também tem que estar presente no projeto pedagógico do Centro de Atendimento Educacional Especializado, tanto público ou privado. E essa proposta ela deve estar prevista nesse projeto pedagógico desses centros, né? E a sua aprovação ela deve ser realizada pela respectiva Secretaria de Educação ou órgão equivalente, seja municipal, estadual ou distrital, contemplando a organização disposta no artigo 10º desta resolução, ou seja, toda a organização que tem que constar no projeto político-pedagógico das instituições escolares deve também estar presente no projeto pedagógico do Centro de Atendimento Educacional Especializado, né? Esses centros eles devem cumprir as exigências legais estabelecidas pelo Conselho de Educação do respectivo sistema de ensino, quanto ao seu credenciamento, autorização de funcionamento e organização em consonância com as orientações preconizadas nestas diretrizes operacionais. Artigo 12º. A atuação do professor no AEI, né? Então, para atuar no atendimento educacional especializado, o professor ele tem que ter formação inicial que o habilite para o exercício da docência e também, vejam, a formação específica para a educação especial, ou seja, especialização em educação especial, segundo o artigo 12º da Resolução número 4, de 2 de outubro de 2009. O terceiro vai trazer as 8 atribuições do professor do atendimento educacional especializado. A primeira atribuição é identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação especial. Segunda atribuição, elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, avaliando a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. A terceira atribuição, organizar o tipo e o número de atendimento aos alunos na sala de recursos multifuncionais. Atribuição 4, acompanhar a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola. Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilidade de recursos e acessibilidades. Que áreas intersetoriais são essas? A gente viu no artigo anterior que há necessidade de manter um diálogo, de manter parcerias com as secretarias de saúde e de assistência social, por exemplo. Orientar professores e família sobre os recursos pedagógicos de acessibilidade utilizados pelo aluno. Como a gente já viu, tem que haver esse diálogo, essa colaboração, né, entre o professor do AEE com os professores das salas regulares e também com os familiares. Ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo a autonomia e também a participação. E estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos, de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. E o artigo 14º vai tratar que a resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação, ou seja, a partir do dia 2 de outubro de 2009, e as disposições em contrário serão revogadas. Tendo em vista a análise, o resumo destes 14 artigos presentes na Resolução 4 de outubro de 2009,
a gente agora passa a responder algumas perguntas, algumas questões do concurso aplicado pela banca CESP-SEBRASP para o cargo de professor de educação especial. Então vejam só, banca CESP-SEBRASP, a Secretaria de Educação do Paraná, essa prova foi aplicada neste ano de 2021 e para professor docente de educação especial. Então vejam só, considera-se pessoa com deficiência aquela que, letra A, apresenta alterações qualitativas nas interações sociais recíprocas e na comunicação, bem como um repertório de interesse e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Será que é esta a resposta correta, que vai trazer informações sobre o estudante com deficiência, uma pessoa com deficiência? Será que é isso? Ou isso daqui está relacionado, ou esta afirmação está relacionada às pessoas com algum tipo de transtorno? Letra B. Apresenta sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Isso é uma deficiência ou um transtorno? Letra C. Apresenta grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse, demonstrando potencial elevado nas áreas intelectual, acadêmica, de liderança, de psicomotricidade ou de artes, isoladas ou combinadas. Esta é uma definição de uma pessoa com deficiência ou de uma pessoa superdotada ou com altas habilidades. Letra D. A pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental ou sensorial e que, em interação com diversas barreiras, pode ser restringida quanto à sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Ou letra E, tem perturbação na aprendizagem da leitura pela dificuldade no reconhecimento da correspondência entre os símbolos gráficos e os fonemas, bem como na transformação de signos escritos em signos verbais. Esta é uma definição para uma pessoa com deficiência ou para uma pessoa com algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Se a gente analisar o que está presente na resolução número 4, de 2 de outubro de 2009, nós perceberemos que a resposta correta é a letra D. Então, uma pessoa com deficiência é aquela que tem algum tipo de impedimento de longo prazo de natureza física, mental ou sensorial e que, em interação com diversas barreiras, pode ser restringida quanto à sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Veja, esta é uma questão de múltipla escolha e não é o mesmo tipo de questão que cairá na prova para a SEDUC Alagoas. Mas, a partir dessas alternativas, destes itens aqui, a gente poderia cair na nossa prova como questões de certo ou errado. Letra A, a gente colocaria como errado. Letra B, como errado. Letra C, como errado. Letra D, como certa. E letra E, como errado. Esta questão também foi elaborada pela banca CESP-SEBRASP e foi aplicado para o cargo de professor de educação especial da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Então, julgue os itens a seguir, considerando os diferentes atendimentos ofertados nas salas de recursos multifuncionais. 1. O atendimento de caráter suplementar é aquele que visa a aprendizagem dos alunos com altas habilidades ou superdotação, por meio de enriquecimento curricular nas áreas em que o estudante apresenta grande interesse, facilidade ou habilidade. Este item está correto. Então, esta questão também foi organizada pela banca CESP-SEBRASP e foi aplicado para o concurso de professor de educação especial da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Então, julgue os itens a seguir, considerando os diferentes atendimentos ofertados nas salas de recursos multifuncionais. Item 1. O atendimento de caráter suplementar é aquele que visa a aprendizagem dos alunos com altas habilidades ou superdotação por meio de enriquecimento curricular nas áreas em que o estudante apresenta grande interesse, facilidade ou habilidade. Este item está correto? Com certeza, porque a gente viu durante a explicação
da Resolução número 4 de 2 de outubro de 2009, que o caráter suplementar, a função suplementar do AEE, por exemplo, é destinada aos estudantes, aos alunos com altas habilidades ou superdotação. O item 2. O atendimento de caráter complementar é aquele que visa a complementação da formação dos estudantes com deficiência e ou com transtornos do espectro autista, mediante recursos que possibilitem ao aluno transpor barreiras impostas à sua aprendizagem na classe comum. Também este item está correto, uma das funções, a função complementar do AEE é justamente esta. E o item 3. Para os estudantes com deficiência física, o AEE visa a confecção de materiais para que eles possam comunicar-se com autonomia, como é o caso das pranchas de comunicação alternativas, por exemplo. Sim, este é uma das atribuições do AEE. Então, com certeza, os 3 itens estão corretos e a resposta certa é a letra E. Todos os itens estão certos. Aqui mais um. Nesta questão, também aplicada em 2021 pela banca CESP-SEBRASP para o professor de Educação Especial da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, traz o seguinte: que o atendimento educacional especializado é definido legalmente como um conjunto de: letra A, atividades pedagógicas destinadas aos estudantes com necessidades educacionais especiais. Letra B, atividades complementares à formação de estudantes do ensino especial matriculados em turmas do ensino regular. Letra C, atividades e recursos pedagógicos destinados à formação de estudantes com déficit cognitivo em conjunto com estudantes sem necessidades especiais. Letra D, atividades e recursos pedagógicos organizados, institucional e continuamente para complementar a formação dos estudantes com deficiência e com transtornos globais do desenvolvimento, bem como para suplementar a formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação. Letra E, atividades suplementares à formação de estudantes do ensino regular matriculados em turma do ensino especial. E aí, qual é a resposta certa? Com certeza, a resposta correta é a letra D, porque é a definição realmente do atendimento educacional especializado, que é o conjunto de atividades e recursos pedagógicos organizados institucional e continuamente para complementar a formação dos estudantes com deficiência e com transtornos globais do desenvolvimento e também para suplementar a formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação. Então, pessoal, por hoje é isto.